Opa, vamos ao som de Então Virá o Fim, fazer a nossa leitura desse dia 26 de abril, em Juízes, capítulo 6, Salmo 95 e 96, Provérbios, capítulo 14, versículos 5 e 6, Lucas 22, 54 a 23, 12, e em nome de Jesus comecemos aqui com Juízes 6. Vamos lá. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel e, por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Por quê? Cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lugar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. Versículo 21, repetindo. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus,
pois viu o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No altar desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedras. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado, mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Azerá que estava junto dele cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu no outro dia. Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais uma vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Senhor Jesus. Todo sujeito agora se renderá a Deus de tal ato autor, para ser tudo em todos, destruindo a morte assim, último inimigo enfim. Vamos ao Salmo 95. Amém. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes.
Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras durante 40 anos. Apesar de terem visto as minhas obras durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Prossigamos ao Salmo 96. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza de sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Versículo 10, repetindo. Digam entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de glória todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Jesus é o Senhor. Abriu, o cavalo branco já saiu, seu cavaleiro a vitória conseguiu. Ele é o evangelho que à frente sai, poder e força divinais, não importando os demais. O reino deste mundo se tornou Cristo o Senhor que reinará. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Provérbios 14, 5 e 6. Bem-aventurados serão os que primeiro ressuscitarão, segunda morte eles não provarão. Pelo contrário, reinarão 1000 anos sobre as nações. Vamos a Lucas 23, a partir do versículo 54. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo. E como o corpo foi colocado ali, então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Prossigamos ao capítulo 20. Senhor Jesus, 24. Perdão, é o capítulo 22. Senhor Jesus, estava lendo no capítulo errado, é o 22. Senhor Jesus, capítulo 22 de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Aqui, na hora de fazer a mudança, passou
um capítulo inteiro. Então vamos aqui, capítulo 22, a partir do 54, é o correto. Vamos lá. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Prossigamos ao capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Essa é a porção desse dia. E nós vamos agora fazer a edição. Enquanto isso, vamos ouvindo a canção Então Virá o Fim. Enfureceram-se os gentios em vão. Porém chegou o tempo agora, os vencedores terão galardão. O primeiro selo se abriu, o cavalo branco já saiu, seu cavaleiro a vitória conseguiu. Ele
é o evangelho que à frente sai, poder e força divinais, não importando os demais. O reino deste mundo se tornou Cristo o Senhor que reinará, pois com poder o conquistou. Do Cordeiro as bodas vindas são, sua noiva ataviada já com vestes de linho finíssimo está. Bem-aventurados serão os que primeiro ressuscitarão, segunda morte eles não provarão. Pelo contrário, reinarão 1000 anos sobre as nações, o grande prêmio enfim conquistarão.